Hoje eu gostaria de homenagear uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu tenho todo o carinho do mundo, considero como um pai, como um amigo, como um irmão, pai do nosso querido professor Júnior Arcuri, Dr. Antônio Celso Arcuri. Tive a oportunidade de conhecer o Dr. Antônio Celso Arcuri quando eu era estagiário. E vira e mexe, eu ia na delegacia, muitas vezes ele estava no primeiro distrito, muitas vezes no segundo distrito, muitas vezes no terceiro, para ver alguns inquéritos policiais de réus que estavam sendo acusados por crime. Isso eu tinha meus 19 anos de idade. O Dr. Arcuri era o delegado. E ali ele mostrou quem era o Dr. Arcuri. O Dr. Arcuri me tratava como se eu fosse um verdadeiro advogado, mesmo eu não tendo carteira da OAB. E muitas vezes, e não foram poucas, eu levava os inquéritos que ele presidia e fazia perguntas para ele sobre os inquéritos, para eu poder aprender um pouco mais. Afinal de contas, eu era estudante. E por mais que possa parecer estranho, muitas vezes ele me colocou na sala dele e foi me explicando os procedimentos policiais, a investigação, a conclusão, os prazos, a organização da polícia. Participei também desta feita como advogado de alguns processos em que eram polêmicos e exigiam a pronta atuação da polícia, e ele nunca se deixou vergar, dobrar pela opinião pública, e sempre se pautou pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento do direito. Tanto é que foram vários pedidos que ele realizou de prisões temporárias ou cautelares, e nenhuma delas foi indeferida pelo juiz. Porque antes de ser delegado de polícia, Dr. Arcuri era um ser humano. Tempos depois, nos reencontramos. Eu na qualidade de professor da Faculdade de Direito e ele levando seu filho para a primeira aula. E ele me reconheceu, me cumprimentou, e tempos depois eu fiquei sabendo que ele havia dito ao filho dele, que hoje é nosso professor, que eu havia de ter um futuro brilhante. E se eu hoje tenho um futuro brilhante, algum conhecimento na área de direito penal, um dos meus professores foi o Dr. Arcuri. Uma passagem interessante, há tempos atrás eu me via cometido de uma enfermidade e eu não queria sair de casa, eu não queria me expor, e eis que toco meu telefone, era o Júnior, que o pai dele fazia questão que eu fosse com ele no sítio. E eu apresentei inúmeras desculpas para não ir e etc, mas acabei indo. E ali ele me tratou com tanto carinho, com tanto amor, com tanto afeto, que eu me senti acolhido como se eu fosse um filho. E ali nós ficamos. E ele pescando as suas tilápias, me ensinando como é que pescava, e eu teimando com ele pescando as suas tilápias com o papel, com o pão, e eu pescando com minhoca. Ele pegando as tilápias uma atrás da outra, e eu só pegando cará. Aí ele me disse, agora eu vou pegar umas traíras para você ver. Eu falei, mas aqui não tem traíra.
Ele jogou, bateu 2 ou 3 vezes a vara no lago e eis que ele tira 2 traíras. Esse é o Dr. Arcuri. Esse é um homem que honrou a Polícia Civil, que honrou o cargo de delegado, que honrou o seu salário e honra a sua aposentadoria. Uma pessoa que você pode contar como amigo, como conselheiro, como pai. E quantas vezes eu me sentindo na qualidade de irmão mais velho, eu chegava nele e falava: doutor, tô achando que o Júnior não tá legal nesse ponto. Eu também tô achando que não. E aí cabia a mim chegar e falar. Mas eu gostaria de deixar esse depoimento. A seguir, Dr. Arcuri, esse vídeo e essa aula é para o senhor, especialmente para o senhor. Vai se tornar meu seguidor no canal, vai comentar. O Júnior vai ensinar o senhor a mexer no YouTube, se bem que não sei se ele sabe. Mas a seguir eu selecionei os melhores momentos da sua vida. Eu espero que o senhor goste. Espero que esteja à altura do seu conhecimento, de tudo que o senhor me ensinou. Mas eu quero que o senhor curta os melhores momentos da sua vida. E como eu sempre digo, né, sempre nos términos das minhas apresentações, palestras ou aulas, um beijo grande no coração do senhor. E não deixa o hate perto de mim, porque o senhor sabe que eu filo o cigarro do senhor. Tá bom? Grande abraço. Fica com Deus, tá? Amo o senhor. E não posso esquecer da Dona Marli, esse anjo que foi colocado na vida do senhor e do seu filho. Grande beijo, Dona Marli. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, que cada dia, graças a Deus, ele tem cada vez mais aumentado o número de participantes, o número de pessoas que me mandam WhatsApp dizendo do conteúdo do canal, sugerindo temas. Venha fazer parte desse nosso canal. A aula de hoje é a aula em homenagem ao Dr. Antônio Dias Arcuri, delegado de polícia, e nada melhor do que falar de um tema para um delegado de polícia e para todos que vão prestar concursos para escreventes, escrivães de polícia, delegados de polícia e investigadores, que essa aula sirva como uma pequena ajuda a vocês nos seus estudos. O tema de hoje é o inquérito policial, o termo circunstanciado de ocorrência. Mas eu gostaria de antemão dizer para vocês que em janeiro de 2020 foi editado o pacote anticrimes pelo então ministro Sérgio Moro, que previa a instituição do chamado juízo de garantias. Praticamente, se instaurando um contraditório já na fase de inquérito policial. Porém, um dia antes da entrada em vigor dessa lei, do pacote anticrimes, em especial na parte do juiz de garantias, foram propostas 3 ações diretas de inconstitucionalidade
e se vocês quiserem anotar até para suas pesquisas, seus estudos, e até para consulta no site, são as ações diretas de inconstitucionalidade números 6298, 6299, 6300, 6305. Foi deferida pelo ministro Fux a suspensão da entrada em vigor do juízo de garantias até que o julgamento dessas ações fosse feita pelo plenário. Tá? Então, nós temos aí uma situação em que nós estamos aguardando a posição do Supremo sobre a constitucionalidade ou não do juízo de garantias, e o juízo de garantias está suspenso por uma liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, no dia 22 de janeiro, um dia antes de entrar em vigor o pacote anticrimes. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ter que trabalhar com a legislação que se encontra em vigor. O sistema adotado no Brasil era o mesmo sistema adotado na Grécia e o mesmo sistema adotado em Roma, quando um cidadão praticava o crime. Uma pergunta que se mostra muito frequente nos concursos públicos: qual é o sistema acusatório adotado no Brasil? Qual o sistema processual adotado no Brasil? É o sistema acusatório. E isso já foi decidido, inclusive, num recurso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, 883/DF, em que foi relator o ministro Alexandre de Moraes, que foi julgado em 14 de maio de 2018, firmando a posição da doutrina e da jurisprudência que o sistema adotado no Brasil é o sistema acusatório. Posteriormente, o próprio STJ, no agravo regimental, no recurso especial 160-40-84, Rio Grande do Norte, em que foi relator o ministro Joel Passionovic, em 18 de 5 de 2020 teve o mesmo posicionamento. Então, a pergunta é: qual o sistema adotado no Brasil? Sistema acusatório. Toda a doutrina fala em 3 sistemas, mas o sistema acusatório é o adotado no Brasil. O nosso processo criminal ele é dividido em 2 fases: uma fase de investigação e uma fase judicial. E aqui a gente precisa entender que no meio dessa história toda, nós temos o inquérito policial, o termo circunstanciado de ocorrência, o inquérito civil e as chamadas comissões parlamentares de inquérito. Vejam que todas têm um inquérito no meio. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito civil, para os casos de ação civil pública, e termo circunstanciado de ocorrência. Tá, quando eu uso um, quando eu uso o outro. Quando eu tenho uma infração penal de menor potencial ofensivo e uma contravenção penal, nós vamos nos deparar com a Lei 9.099 de 1995. Neste caso, o acusado é levado para a delegacia de polícia, é feito um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e posteriormente ele é encaminhado ao juizado especial criminal. Quando a pena ultrapassa os 2 anos, nós temos então a instauração de uma investigação. E essa instauração dessa investigação chama-se inquérito policial. Bom, eu escrevi um artigo há muito tempo atrás discutindo a questão do inquérito policial e os princípios constitucionais do processo. Até hoje, eu não consigo compreender como uma legislação maior prevê que o inquérito, que o acusado tem direito ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal,
E, para e passo a isso, nós temos uma fase administrativa que é a fase de inquérito. Ou a gente segue a Constituição e esse artigo 23, do artigo 4º até o 23, ele se adequa à Constituição Federal, ou a gente acaba por dizer que esse artigo da Constituição Federal da ampla defesa, contraditório e etc. não se aplica ao inquérito policial. Até nas sindicâncias administrativas já se está exigindo a presença do contraditório da ampla defesa. Só que o inquérito policial, ele vem de Inquisição. E a gente lembra que a Inquisição era a caça às bruxas, né? Se você fosse contra a Igreja Católica, você ia para o Tribunal da Inquisição e ali você seria queimado, sem direito à defesa, contraditório, testemunhas, etc. Né? Muito bem. O inquérito policial, então, ele vai ser instaurado, obviamente, pela Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e é um procedimento administrativo cujo presidente é o delegado de polícia. As suas principais características são, primeiro, ele é escrito, ele é sigiloso, ele é investigativo e não permite o contraditório. Mas nós temos a exceção do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, com aquelas prerrogativas que nós falamos anteriormente, que o advogado pode se entrevistar com o preso onde ele estiver, ele pode ter acesso a autos de inquéritos findos ou arquivados. Então, algumas dessas características não se aplicam, né, evidentemente, aos advogados. Quando o acusado, ou melhor, quando a vítima, ela já tem em mãos os elementos mínimos de autoria e materialidade, o inquérito policial ele é dispensável. Eu tive um caso uma vez em que o advogado ele entrou com uma queixa-crime contra um acusado e eu aleguei que a queixa-crime não estava devidamente instruída porque não havia elementos mínimos de prova, porque era necessário fazer um inquérito policial antes dele propor a queixa-crime. Ele foi condenado em primeira instância e, posteriormente, no recurso de apelação, o tribunal anulou todo o processo, alegando que a vítima não tinha os elementos mínimos de informação e que, nesse caso, seria necessário a instauração do inquérito. A instauração do inquérito ela vai depender do tipo de ação penal cabível ao caso. Nós vamos ter que tirar um dia para falar sobre a ação penal, mas, a grosso modo, a ação penal ela pode ser pública ou privada. A pública se divide em pública incondicionada e pública condicionada, e a ação penal privada, nós temos a queixa-crime, o querelante e o querelado. O valor de prova do inquérito, sempre sustentei, com base na doutrina, com base na jurisprudência, o valor do inquérito policial ele tem um valor de prova relativo. E isso foi reafirmado no artigo 155 do Código de Processo Penal. As provas produzidas na fase policial, se não repetidas em juízo, elas não têm validade nenhuma, exceto aquelas que não puderem ser repetidas, como, por exemplo, uma perícia, que o objeto desapareceu, ou uma outra situação que aquela prova pericial não pode ser refeita. Uma outra discussão interessante que nós tivemos, e eu participei também, era a questão da reprodução simulada de crime, popularmente conhecida como reconstituição. Nós estávamos em um processo e o delegado de polícia, não o doutor Arcuri, mas um outro delegado de polícia, ele queria que o meu réu participasse da reconstituição. E eu fui enfático no sentido de dizer a ele que meu cliente não ia participar da reconstituição. Por quê? A razão é simples. Se você vai para um júri popular, e no júri popular o jurado vê o réu com uma faca na mão, com um revólver na mão, não sabendo que aquilo é uma reprodução simulada,
ele já vai ter a íntima convicção de que o réu foi o autor do crime. Eu nunca deixei os meus clientes participarem de reprodução simulada de crime. E aí, houve um julgamento a respeito disso no Superior Tribunal de Justiça, no recurso de habeas corpus 28226 do Rio de Janeiro, em que foi relator o ministro Marco Belize, no sentido de que o réu não é obrigado a participar da reconstituição do crime ou da reprodução simulada do crime. O prazo de conclusão de inquérito, todo mundo aí, sempre nas provas de processo penal, uma das coisas que o professor pergunta, prazo de conclusão, 10 dias se o acusado estiver preso e 30 dias se o acusado estiver em liberdade. Na Justiça Federal, anotem isso que é importante, o prazo, quando o réu está preso, é de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Estando o acusado em liberdade, o prazo é de 30 dias. Na legislação de tóxicos, o prazo é de 30 dias e, se o acusado estiver solto, ou tóxico, ou drogas, como queiram, é de 90 dias se o acusado estiver solto. Dentro do inquérito policial, se ele não for preso em flagrante, o delegado de polícia pode representar pela prisão temporária do acusado. A prisão temporária está prevista na Lei 7.960 de 89 e ela exige um requisito muito subjetivo, que é que a participação do réu que a prisão do réu seja imprescindível para as investigações. E essa prisão temporária, ela é decretada pelo juiz. E para quem vai fazer exame de ordem, é bom lembrar os prazos da temporária. 5 dias para os crimes que não são hediondos, prorrogável por mais 5 dias, 30 dias para os crimes hediondos, prorrogável por mais 30 dias, e a questão, se ela foi decretada pelo juiz, o recurso capível ou ação capível é o habeas corpus. Tá? Necessário se frisar também a respeito dessa questão da prisão temporária e da prisão preventiva, que a única modalidade em que o delegado prende em flagrante é no caso da prisão em flagrante. Também há dispositivo no Código Penal falando sobre a incomunicabilidade do acusado. A incomunicabilidade do acusado, ela não é permitida sequer no estado de sítio, muito menos agora no Estado democrático de direito, razão pela qual também nós temos dentro do inquérito isso como letra morta. Também no inquérito é que se faz o indiciamento. O indiciamento é feito pelo delegado de polícia quando ele entende presentes indícios mínimos de participação ou autoria ou coautoria em algum crime. O indiciamento é um ato pelo qual o sujeito vai ser, o seu nome ele vai constar da folha de antecedentes dos órgãos de identificação criminal. Né? Nós falamos um pouco disso quando falamos na aula de reabilitação. E já alguns advogados já tentaram ingressar com habeas corpus no sentido de impedir o indiciamento do acusado, que é um ato discricionário da autoridade policial. E todos os habeas corpus foram negados, né? E também há a possibilidade para trancamento no inquérito policial. Mas nós precisamos lembrar que somente pode trancar o inquérito policial quando houver falta de justa causa para a ação penal. Ou seja, quando o fato é atípico, quando não existe conduta, quando não existe nexo causal, quando não existe tipicidade, quando não existe resultado. É muito difícil se obter um trancamento de inquérito policial, né? Muitas vezes em sede de habeas corpus. Apenas e tão somente quando o fato for completamente atípico. Né?
Nós temos também, dentro do inquérito policial, o delegado de polícia ele pode apreender objetos, armas ou quaisquer outros materiais que foram usados no crime. Um dos casos mais comuns é a apreensão do veículo. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Se o veículo foi apreendido, podemos nos utilizar do incidente, do pedido de restituição de coisas apreendidas, alegando que ele já foi periciado e que não mais interessa ao processo, ou, se isso não for acatado pela autoridade policial ou pelo juiz, ingressar com mandado de segurança por violação ao direito líquido e certo de propriedade. Tá? Uma outra discussão que eu sou, digamos assim, voto vencido é a questão do indiciado menor. O indiciado menor é aquele que tem de 18 até 21 anos. E o Código de Processo Penal, ele expressamente aduz que nesses casos é necessária a presença de curador. Aí o que acontece? Os civilistas entram na história, mudam a capacidade civil para 18 anos e querem que isso se aplique ao Código de Processo Penal. Na minha concepção, o Código de Processo Penal e o Código Penal são legislações absolutamente independentes, autônomas, né? E alguns julgados entendem que não é necessária a presença de curador. Eu aprendi nos meus tempos de faculdade que uma lei penal somente é revogada se houver outra lei penal. E uma lei processual somente é revogada se houver outra lei processual. Então, na minha concepção, ainda é necessária a nomeação de curador, seja no seu interrogatório, em juízo, ou seja na delegacia de polícia. Por quê? Porque o dispositivo do Código Penal não foi revogado, ele permanece ainda incólume, ele permanece intocado. E se ele permanece intocado, ele deve ser cumprido. Outra questão que acontece muito no inquérito policial é a quebra do sigilo telefônico, quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal do acusado. Não é o delegado de polícia que faz esse procedimento. Ele vai representar o juiz para que o juiz decrete a quebra do sigilo telefônico, bancário ou fiscal. Aconteceu isso, nós temos duas saídas. A primeira seria a impetração do mandado de segurança para alguns autores e a segunda, a impetração de habeas corpus por parte de outros autores. Uma vez terminado o inquérito policial, naqueles prazos que eu disse, 10 dias para réu preso, 30 dias para réu solto, na Justiça Federal 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias se o réu estiver preso, se ele estiver solto 30 dias, na lei de drogas 30 dias, se ele estiver solto 90 dias. Esse inquérito policial vai às mãos do titular da ação penal, o Ministério Público, que pode, 3 opções. Primeira, oferecer a denúncia, requerer o arquivamento e terceiro, requerer novas diligências. Se ele requerer o arquivamento e o juiz concordar com esse requerimento de arquivamento, o inquérito somente pode ser reaberto se houver novas provas. O promotor de justiça pode oferecer a denúncia e se o juiz não receber a denúncia, cabe ao Ministério Público o recurso em sentido estrito. E nunca é demais lembrarmos que novas diligências somente são permitidas se o acusado estiver solto. Uma das questões que também é muito abordada em concurso é essa questão do arquivamento de inquérito. Até quanto ele pode ser reaberto? Ele pode ser reaberto até o prazo prescricional. Então, quer dizer, se o inquérito foi arquivado, surgiram novas provas, nós devemos perquirir e investigar se o crime não está prescrito. Porque se o crime estiver prescrito, muitas vezes, não vai poder se reabrir o inquérito policial. Se o Ministério Público entende que o caso é de arquivamento
e o juiz entende que o caso é de oferecimento da denúncia, nós vamos nos lembrar que os autos são enviados para quem? Para o procurador-geral, o artigo 28 do Código de Processo Penal, que vai decidir se é o caso de arquivamento, se é o caso de um novo promotor ou se é o caso de oferecimento de nova denúncia, ou se é o caso de oferecimento de denúncia. Mas a grande questão do inquérito, que fica em aberto para que nós passamos a discutir, é essa questão do juízo de garantias. Isso já existe na Itália, existe nos países europeus, onde eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos, o contraditório desde o início. E essa polêmica toda sobre o juízo de garantias, ela vai ser decidida nessas ações diretas de inconstitucionalidade. 6298, 6299, 6300, 6305. Ministro Fux dá a liminar suspendendo a eficácia do chamado juízo das garantias. Por enquanto, o inquérito persiste. O juízo de garantias, nós vamos tratar num próximo encontro, ele vai de encontro a um anseio, na minha opinião, de grande parte dos advogados criminalistas. Ora, a nossa polícia gasta muito dinheiro mandando inquérito para o fórum, volta do fórum, vai para o fórum, volta do fórum, pedido de prazo, dilação de prazo. Se preocupa com os pequenos delitos e os grandes delitos, delitos graves, muitas vezes passam desapercebidos. O juízo de garantias tem a função de já eliminar esse problema de início. Se já for o caso de arquivamento, nós não vamos nem prosseguir com a investigação, vamos parar por aqui. Porque o que acontece? Muitas vezes vai e volta, chega lá, vê uma cota do Ministério Público requerendo o arquivamento. E aqui eu quero encerrar lembrando uma frase que o Dr. Arcuri me disse quando eu ainda era estudante, que eu gravei na minha mente. E gostei, e sempre deixo a coisa melhor para o final. Ele me disse uma vez: Arlindo, uma investigação mal feita é um grande passo para a absolvição. E uma investigação bem feita é um grande passo para a condenação. E aqui eu fecho aspas e coloco o autor, Dr. Antônio Arcuri. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam no canal, se inscrevam, prestigiem, porque esse trabalho é feito para vocês e é um prazer sempre muito grande falar com todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe abundantemente. Grande beijo e até o nosso próximo encontro.